Senhor. Vamos começar uma palavra agradecendo esse Deus maravilhoso, esse louvor maravilhoso que tivemos. Vamos baixar nossas faces. Senhor, obrigado por mais um dia, Pai. Mais um dia na Tua presença, Pai. Mais um dia na Tua casa, Senhor. Venho pedir agora, Pai, que o Senhor visite a cada coração aqui presente, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de passear em nosso meio, Pai, e tocar em cada vida, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento hoje, Pai, do que é a verdadeira gratidão a Ti, Pai, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez e fará por nós, Pai. Nós nunca seremos suficientemente gratos, Pai. Nós Te amamos, Pai, Te buscamos, Pai, e pedimos, Pai. Fala através de mim agora, Pai, acalma meu coração, Pai, que eu possa trazer a palavra de impacto ao coração dos meus irmãos, Senhor. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje o pastor está querendo pregar pegadinha em mim o culto inteiro. Ele 5 vezes perguntou para mim hoje: você esqueceu de pregar? Tá tudo certo? Você vai pregar? Falei: vou, pastor. Aí no segundo louvor ele olha para mim e manda eu subir aqui, tinha mais uma música para cantar. Aí eu venho atrás dele, eu falo: posso subir agora? Pode subir. Não tinha acabado ainda, né? Faz parte. Irmãos, vamos falar hoje sobre um tema, vai ser a primeira pregação, acho, né? Sobre gratidão. Eu acho que é um tema muito, muito interessante. Não que os outros não foram, né? A oração, a família. Mas a gratidão, logo no final do ano, o ano se acabando, a gente tem tanta coisa para pensar, para agradecer, né? Eu baseei a palavra no versículo-chave mesmo, que está em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos em Cristo. Se aprofundando mais um pouco nisso, irmãos, o primeiro ponto que eu achei interessante, né? A gratidão não é só para os momentos bons. Você também vai ser grato nos momentos ruins. Por quê? Porque até nos momentos ruins, através dos desafios que Deus nos coloca, Ele ajuda a nos moldar um ser humano melhor, um cristão melhor, um homem ou uma mulher de Deus melhor. A gratidão não é só uma coisa que a gente tem que ter no coração. A própria Bíblia nos dá a ideia de que a gente tem que ser grato a todo momento. Ela até fala, né? Em tudo dai graças. Eu separei alguns exemplos para falar que isso é possível. Primeiro, que eu até comentei ontem no Evangelho no Lar, né? Paulo e Silas. Os dois estavam na cadeia, presos, acorrentados, sofrendo. E o que eles mais faziam lá? Louvavam, adoravam o Senhor. Um exemplo também muito possante foi de Jó, que mesmo tendo ficado todo lascado, se coçando com um caco de telha, vendo o verme saindo da pele dele, ele nunca acusou Jesus, acusou Deus de alguma coisa. Pelo contrário, né? Ele diz que o que o Senhor deu, o Senhor tirou, e bendito era o nome do Senhor. Ele teve uma esposa que não foi muito parceira, que até ela foi lá para falar para ele negar o Deus dele e morrer. Os amigos também, julgando que ele tinha feito algum pecado, estava sob pecado, para estar por aquela situação. Mas a gente aprende o quê? Que a gratidão dele, mesmo naquele momento horrível que ele passou, de se desfazendo corporalmente, Deus restituiu tudo em dobro. Tudo que ele perdeu, ele ganhou em dobro. Isso a gente consegue observar o quê? Que a gratidão é uma postura de fé. A gente tem falado muito esse ano a respeito de fé, aqui na igreja, no nosso Evangelho no Lar, porque a fé é a chave de tudo. Você fala assim: mas o que a gratidão tem a ver com a fé? Lembra que a gente sempre fala que a fé, quando sai daqui e vem para cá, é certeza que aconteceu. E quando a fé sai daqui e vem para cá, realiza alguma coisa que a gente está pedindo a Jesus. E a gente vai ficar grato. Ou seja, a fé é a palavra-chave para isso. Mas a gente tem que ter em mente que a gratidão não é opcional, mas é a parte da vida de um cristão fervoroso. A gente pode parar para pensar agora no finalzinho do ano já, pensar quantas vitórias a gente teve. Se a gente não teve muitas vitórias, teve derrotas, teve lutas, mas a gente tem que saber o quê? Que se teve lutas, a gente está de pé aqui, tem que agradecer a Deus porque Ele levou a gente através da luta. Ele não deixou a gente desfalecer. Um dos maiores motivos de gratidão que a gente pode ter é olhar para trás ao longo desse ano 2025 e ver todos os benefícios que o Senhor nos fez, né? Lá em Salmo 103, 2, diz que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Mas César, esse ano foi um negócio pedra atrás de pedra, paulada atrás de paulada. Estou aqui firme, mas estou tudo arrebentado. Mas para um pouco para pensar, irmãos, a gente está aqui. Então o que Deus já fez esse ano por nós? Manteve nossa saúde? Estamos aqui conversando, manteve a nossa saúde.
nos deu uma família abençoada que ficou ao nosso lado esse ano todo. Já fomos abençoados. O que a gente pode não reparar, o sustento diário, o pão que não faltou nos nossos lares. Onde a gente foi alimentado, a gente teve todas as condições necessárias. E uma coisa que a gente conversou também muito ontem, né? Pelos livramentos. Mas não são os livramentos grandes. Penso tanto que a gente sofre de livramentos sem saber. Outro dia mesmo, eu estava falando para a Lia, né? Eu vou para o consultório bem cedinho. E a estrada que vai da minha casa em Louveira para o consultório é aquela por dentro de Jundiaí, ela é um breu. Eu saio de casa 3 e pouco da manhã. E eu estava vindo com o carro, como não tinha ninguém na pista, eu estava um pouquinho mais rápido que devia estar uns 110, 120. E assim, meu celular caiu no chão. Eu abaixei para pegar, a hora que eu levantei tinha uma moto tudo apagada na minha frente na rodovia. Eu dei uma puxada, que eu não sei como o carro não capotou. Deus fez assim, ó. E eu fui. Naquela hora eu vi, Deus é maravilhoso, porque não era só, comigo não ia acontecer nada, mas eu ia matar uma pessoa. Eu ia mandar o cara com a moto lá para o meio do barranco. No outro dia, a mesma coisa, estava descendo com a caminhonete para lá, veio uma coruja, mas deu uma porrada no vidro, devo ter matado a coruja, porque eu até pena no vidro. Mas não caiu, não quebrou o vidro, não me machucou, não aconteceu nada. São pequenas coisas que a gente não dá valor. Falar foi sorte. Sorte para o cristão não existe, gente. É Deus te cuidando a toda hora. Eu cheguei e falei para ele, amor, pensa que podia ter virado um homicida. Podia ser culposo, mas, gente, pensa que deve ser tirar uma vida de pessoa. Eu já vi vários morrerem, mas em cirurgia, em acidente. Agora, pensa você tirar uma vida de alguém. E outra coisa importantíssima, né? Pela CCPA, pela igreja, que permaneceu firme mais um ano que a gente teve mais e mais comunhão com os irmãos, através da direção do Espírito Santo com o pastor do Evangelho no Lar, e principalmente pelas almas que se entregaram a Cristo através da CCPA. A gente acha que é uma igreja pequena, mas eu oro todo dia, a gente sabe que isso aqui é uma igreja poderosa. A gente já completou um quarto do caminho. Temos 3, falta mais 9, mas eu não tenho dúvida que virá. Eu só estou orando para o pastor pegar eu e mandar para um país bem legal, para a França, para os Estados Unidos, para eu cuidar de uma igreja lá, que vai ser mais fácil, mas... E cada momento desse, cada momento de gratidão por esse ano, a gente tem que lembrar o quê? Que foi mais um ano que Deus agiu nas nossas vidas. Irmãos, quando vocês chegarem assim, sentar na sua casa, essa semana, fim do ano, você começar a olhar para trás, vocês vão ver o que é ser abençoado. Sabe, seria fácil. Ano passado eu não subiria aqui para falar isso, porque eu não entendi o que era gratidão. Eu tinha tudo que podia imaginar, mas não era feliz. Eu sempre tinha alguma coisa a mais, ficava buscando. Quando você entende, quando você se entrega ao Senhor de verdade, Ele preenche aquele vazio que você tem no meio do seu coração, no meio da sua alma, você começa a entender o que é gratidão. Aí acontece o que acontece na maioria das palavras que eu estou falando aqui. Começa a chorar, você fica mole, você vira um... Bom, tem 2 aqui na frente, aqui não pode falar que chora toda hora. Dá até como eu falo para minha mulher, né? Começa a ficar até vergonhoso. Eu fico estranho, mas hoje eu sei o que é gratidão. Hoje eu sei o que é começar um dia e falar, Jesus, hoje eu precisava de uma ajuda, está tudo muito ruim hoje. E se acabar o dia, falar assim, Deus, como que aconteceu isso? É a gratidão. Ele vê você estar lá de joelho todo dia, conversando com Ele. E uma coisa muito interessante, você não tem que pedir, você tem que agradecer. Eu até criei um caderninho, que hoje o consultório foi muito correria, eu montei a palavra ontem, não consegui estudar ela direito hoje. E eu tinha um caderno de gratidão que eu ia trazer para mostrar para os irmãos, meu caderninho preto, que até ali eu perguntava o que eu tanto escrevia nele, né? Todo dia eu agradecia por 2 pedidos em específico, que era o sonho do meu coração se realizar nesse ano de 2025. E eu tinha um para o meu aniversário, que foi em julho, e outro até o final do ano. Mas Deus é tão maravilhoso que em março, os 2 se realizaram de uma vez. Um dia 9 e outro dia 27. Aí você entende o poder de que é você agradecer, aquele agradecimento ser sincero, atingir o coração de Deus, e Ele fazer o que você mais deseja, o que você mais precisa. Ele olhar e falar assim, não tem como eu não abençoar meu filho. Ele está agradecendo de coração, ele é um homem sincero. Sabe, eu posso dar testemunho de muitas coisas, o pastor sabe, principalmente de vida financeira. Mas acho que o maior que eu aprendi esse ano foi da gratidão. Eu até fiquei feliz quando eu vi o tema e o pastor me colocou para começar. Eu sempre prefiro ser depois, porque eles vai catando umas ideias dos outros que vão pregando, né? Você monta uma pregação copiada. Mas a hora que eu vi a gratidão, eu falei assim, eu até conseguiria pregar sem o tablet, mas eu achei muito arriscado. Ele vai que dá um branco e não ia falar nada, né? E outra, né? A gente ter a noção que a gente deve voltar ao Senhor a cada bênção e ter essa gratidão. Eu separei aquela palavra dos 10 leprosos, né? Pô, os 10, gente, foram curados. O que o Souza está falando do Evangelho no Lar, naquela época, toda doença de pele era chamada de lepra. Não é obrigatoriamente lepra. Tinha eczema, era lepra. Dermatite atópica era lepra. Mas não interessava. Se teve uma mancha na pele,
você era isolado da comunidade, você era um cara discriminado, e você estava, entre aspas, pecado. Maravilha, Jesus curou os 10. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? 1. E o 1 ainda era samaritano, não era nem judeu. Para a gente ter uma ideia de que essa é de onde a gente não espera, a pessoa tem noção do que é ser agradecido a um Deus maravilhoso, e a gente muitas vezes não agradece, a gente deixa passar batido. Por quê? Porque a gente acha, assim, um pensamento maluco, que Deus é obrigado a abençoar alguma vez. Quantas vezes Deus nos curou, nos livrou, e a gente parou, falou, nossa, realmente, eu estava começando, falei que ali agora disso. Eu estou num ponto assim que eu estou cumprindo a palavra de Deus, então eu vejo que eu estou ficando doente, eu ajoelho e oro. Porque Jesus não fala lá em Isaías 54:3, ele morreu por nós, ele foi esmagado, moído por nós, para que nossas feridas fossem curadas, para a gente fosse saudável. Eu tenho um exemplo, pode parecer bobo, mas para mim foi uma coisa muito interessante. Eu cheguei um dia do consultório, fiquei o dia inteiro sentado, mas eu cheguei com a lombar travada de um tanto, que eu não conseguia nem dobrar para pôr a meia. Aí eu sentei no chão, para tentar dar uma esticadinha, travou mais ainda. Aí eu fechei o olho e falei, Senhor, se sua palavra diz isso, Senhor, tira essa dor daqui agora, mas agora, Senhor. Gente, eu não acredito, mas aconteceu. Na hora, a dor sumiu. Eu levantei e falei, amor do céu, a oração funciona mesmo. Quando você ora com o coração, porque a gente, a maior parte das vezes, quem não ora por orar? Aquela oração que fala que bate no teto e não volta. Você está com dor. É o que eu sempre falo, eu como médico, eu sou um cara muito cético. Isso mudou demais. Para mim, estar com dor, é contratura, é X, é médio, melhor, e acabou a história. Cara, naquela hora eu orei, falei, Senhor, eu estou clamando por Isaías 53:4-5. O Senhor não falou lá? Então vamos lá, e aí? Gente, foi em 10 segundos, a dor sumiu. Eu levantei e falei, cara, será que eu estou maluco? Aí ele estava fritando a carne, eu falei, amor do céu, olha o que aconteceu. Eu não tenho mais dor. Tanto que hoje, pergunta para ela o que aconteceu em casa. Eu cheguei lá assim, amor, acho que eu estou ficando gripada. Falei, que gripada? Você não ora pela sua saúde? Ah, não, eu sei que você ora. Falei, eu oro, mas também tem que orar pela sua saúde. Falei, vem cá, pus a mão, invoquei Isaías 54:5. Falei, você está curado em nome de Jesus. Amanhã a gente vê as cenas do próximo capítulo, mas até agora está tudo tranquilo, parou de fungar, não está com a garganta raspando, sinal que está funcionando. Outro ponto interessante também que eu achei sobre a gente reconhecer o que é a gratidão, né, e a bênção do Senhor. Um agricultor, quando vai plantar a sua semente, vai cuidar da terra, vai arar e vai ter a colheita. Quando ele tem a colheita, ele agradece só pelo que brotou? Ou ele agradece por todo o tempo ter vindo a chuva que Deus previu? Por ele ter tido o adubo para colocar na terra, por ele ter tido a máquina para ele trabalhar e colher a semente? Ou seja, até nas tempestades que a gente pode ter na vida, você pode ter certeza que elas vêm para fortalecer a gente. E você pode ser grato até pela tempestade. E o mais difícil, a gratidão nos momentos difíceis. Até pus aqui, né, que talvez alguém pare para pensar e fale assim, pô, mas em 2025 eu passei por tantas lutas, como é que eu posso ser grato? Que foi o que eu falei que passou várias vezes na minha mente até eu ter entendimento dessa palavra maravilhosa que é a gratidão. Sabe, o ser humano em si só ele é muito ingrato. Você acha assim, que eu preciso de ter 4 cadeiras azuis, Deus te dá 2, você reclama porque não tem 4. Eu estava falando ontem no Evangelho a mesma coisa, do copo cheio, né? A tendência não é só do cristão, é do homem. É olhar para aquele copo e reclamar porque ele está metade vazio. Em vez de você ser grato porque ele está metade cheio, você não vai morrer de sede. O ser humano é um bicho que eu falo que tem umas coisas muito doidas que Deus fez. O ser humano foi uma delas, né? Por favor, abre para mim Romanos 8:28. Que é o versículo que eu vou citar para realmente provar que a gente pode ser grato em tudo, né? E diz assim, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Irmãos, você está no plano de Deus? Você está no centro da vontade dEle? Agradeça. Aconteceu de furar o pneu. Gente, se furou o pneu do carro, porque mais à frente podia acontecer alguma coisa pior. A gente tem que entender que os livramentos vêm em forma de agradecimento, mesmo quando parece que tudo está indo para o brejo. O pastor me acompanha, ele é meu cunhado por coincidência, né? Ele me acompanha. Em 2009, eu e ali, a gente perdeu casa, carro, emprego. Eu perdi tudo. A gente morava numa casa, tipo, de 600 metros quadrados, gigantesca. A gente saiu de lá para morar de favor na casa de um casal de amigo ainda. A gente sabe o que é estar lá embaixo, mas
É o que o pastor fala, você segue a palavra de Deus, você segue um homem de Deus que te dá direção, você não tem que ter medo, você tem que se entregar. A gente saiu praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Eu tive que voltar a trabalhar em plantão direto para tentar quitar as dívidas, não deu, meu nome sujou. Eu fiquei indignado com Deus, porque para mim só daudismo já era o necessário. Mas você entende que não é o que você dá, é como você dá. É o que o seu coração está mostrando, é o quanto de gratidão você dá. É aquela parábola da senhorinha que deu 2 moedinhas. Você pode ganhar 1 milhão, e você fala, Senhor, esse mês eu só consigo dar 50 mil. Você está dando com o seu coração puro, com o seu coração limpo, ou você está retendo do Senhor o que você devia dar? Porque se ele vê que só sobrou isso da sua empresa, você ganhou 1 milhão na empresa, sobrou 50 mil para você e você dá esse dízimo de 5 mil, ele vai te abençoar. E para mim, eu era judeu, né? Eu achava que só porque está aqui na lei tinha que ser cumprido. E não era. Demorou. Isso foi em 2009, a gente está em 2025, 16 anos. Deus me deu uma casa, me deu um monte de carro velho que minha mulher não gosta, me deu um emprego que eu posso falar que é dos sonhos, eu consigo atender paciente com qualidade, eu consigo conversar, a maioria dos pacientes viram meus amigos, e outra coisa, eu consigo ajudar muita gente. Eu nunca imaginei, o Rogério já falou isso, eu nunca imaginei, porque eu trabalhava sempre em hospital, em clínica, como funcionário. Quando eu consegui abrir meu primeiro consultório, vocês não têm noção do que é não dormir de preocupação, de não saber se vai ter dinheiro para pagar a conta, você está se jogando no escuro, sabe? Mas aí a gente já tinha entendimento, oramos, primeiro consultório bombou, consegui abrir o segundo, falei, Jesus amado, o segundo, com a minha cunhada de secretária me ajudando, será que vai dar certo? O negócio bombou, a Rose, ela é boazinha aqui, gente, mas quem conhece ela lá sabe que o negócio é feio. Ou seja, você ser grato no momento difícil, não está negando a dor, mas você está reconhecendo que Deus vai te transformar essa dor num aprendizado e depois em bênçãos. Deus nunca vai deixar a gente falando sozinho. A gente vai ter uma sabedoria maior das situações que a gente vai enfrentar e como Deus vai nos ajudar. Uma palavra que o pastor falou para mim que marcou muito, foi quando o povo de Israel foi para o deserto, né? A maioria deles, quando entraram no deserto, irmãos, eu acho que nem borboleta sabia matar. Eu sei que todos não entraram na Terra Prometida, mas eu tenho certeza que depois de uns 35 anos lá, o que aparecesse eles matavam. Podia ser leão, urso, cobra, eles já estavam preparados para tudo. Ou seja, Deus vai nos aperfeiçoando para chegar na estatura que Ele deseja para a gente, né? E até no choro, você tem que lembrar que cada lágrima que você tem foi regada pela esperança. Cada dificuldade foi uma oportunidade para você ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Foi um livramento para você ter a gratidão. Então, sempre, nos momentos mais difíceis, a frase que a gente mais tem que dizer é obrigado, Senhor. Pode estar doendo, você pode estar sozinho, sem apoio de ninguém, mas você pode ter certeza que esse Deus não vai te abandonar, Ele vai estar ao seu lado. Você agradece e espera. E como que a gente pode exercer essa gratidão? Que era o caderninho que eu usava. Eu apelidei de gratidão diária. É o caderninho que você vai começar a agradecer por uma coisa que seu coração deseja e você vai presenciar esse milagre acontecer na sua vida. A partir do momento que você tem fé de verdade, você já pode agradecer porque Deus não se atrasa. No nosso tempo pode parecer que está demorando. Falei, demorou 16 anos para eu conseguir recuperar. Deus me deu mais, né? Mas consegui recuperar uma casa própria, ter um carro, porque a gente ficou sem nada. A gente revezava um carro, ali me levava para trabalhar, me buscava e ficava com um carro só. Então, como que a gente pode fazer? A gratidão a gente não pode ser hipócrita só lembrar no fim do ano, né? A gente tem que transformar essa gratidão num estilo de vida. No mesmo jeito que eu falo para um paciente parar de comer gordura para não entupir as artérias, a gente tem que pensar o quê? A gente tem que começar a agradecer agora pelo que vai acontecer no futuro. Na época da residência, o professor meu falava uma coisa muito interessante, né? Ele falava que o cara que estava infartando aos 60 anos, começou a infartar com 30. É que ele não se cuidou. Você vai construindo, porque ninguém infarta de um ano para o outro. A gratidão é a mesma coisa. Não adianta, você pode ser grato no momento que aconteceu um livramento, mas você tem que buscar ter essa gratidão contínua, sobre tudo. Tudo, tudo. Você abriu o olho de manhã. Ai, meu Deus, mais um dia de trabalho. Não, gente. Se você abriu o olho, você não morreu. Se você não morreu, Deus te forneceu o ar enquanto você estava dormindo. Já é um lucro. E lembrar, né, que a Lia fala muito desse versículo, que é Filipenses 4:6, que diz: não andei ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração, súplicas e com ação de graça. Ou seja, antes de você pedir, agradeça, porque Ele já sabe o nosso coração.
Como a gente pode praticar essa gratidão? Com a oração agradecendo e pedir. E outra coisa que eu tomei posse esse ano foi escrever diariamente motivos para agradecer. Gente, não é errado você pedir para Deus uma casa, não é errado você pedir para Deus um emprego melhor, não é errado você pedir um aumento. Você tem que se expressar da forma que Ele veja que é sincero. Que você está buscando isso melhorar para quê? Para você poder ser fonte no reino de Deus. Um lago, ele pode ser o maior do mundo. Se o lago não trocar água, algum peixe sobrevive lá? É água morta. Então não adianta também a gente pedir a Deus, para Deus abençoar a gente de forma de prosperidade financeira, e você virar um lago retendo tudo. Você tem que ser fonte. E quando você é fonte, Deus vai te abençoar cada vez mais e mais, você tem mais e mais motivo para agradecer. Aí eu até esqueci, né? Escrevi aqui, compartilhar meu testemunho com a igreja, mas eu já falei antes, né? E o principal, a gratidão abre portas para novas bênçãos. Ou seja, quanto mais grato você é, mais abençoado você é. Mais gratidão você tem, mais abençoado você é. Ela acaba vivendo um ciclo vicioso, né? E final do ano, acabou o ano, você vai pegar seu caderninho de gratidão, você vai reler. É que assim, são coisas marcantes que normalmente a pessoa vai colocar nesse caderninho, você vai lembrar que foi abençoado, né? Mas uma pessoa, uma mulher que gosta de escrever muito, coloque 15, 20 motivos lá. Mesmo que você não perceba, no final do ano, que você for agradecer, olhar aquele caderninho, você vai ver que todos foram preenchidos. Até coisa que você não liga, eu tinha um motivo de oração, mas eu não pus no caderninho, não vou mentir, que era dar um carro para minha mulher. E até isso eu consegui agora no final do ano. E não foi no caderno de oração, foi na oração, mas eu não escrevi. Eu fui um pouco egoísta, eu pedi umas coisas mais importantes antes. Mas ela nunca ficou a pé, ela tinha um monte de carro velho para andar. E a gente tem que pensar o quê? Pô, por que 2026 a gente não faz esse desafio do caderninho de gratidão? É motivo específico, você pode fazer e se preparar, porque se for de coração, minha mulher sabe, eu tô agora, meu sonho é ter um galpão, para guardar carro. Que eu estou num ponto que eu tenho 17 carros velhos. É carro antigo, né? Mas no momento é velho. Para guardar todos. Por quê? Porque eu vejo aquilo como um investimento. E é Deus realizando o sonho de criança. Ah, queria ter um Fiat 147C, não vale nada. Mas pode estar lá. Queria ter um Chevette, pode estar lá. Então assim, agradecer por tudo, porque são coisas que não dispõem de muito dinheiro, mas a alegria que traz. Ali sabe, eu agradeço de joelho até pelos carros velhos que eu tenho. Por quê? Porque não era necessário. Deus abençoa porque Ele é gracioso. Porque Ele sempre faz mais do que a gente pede e pensa. Eu não tenho agora um carro bom para andar. Até quarta-feira não tinha. Agora Deus me deu um carro que combina comigo, um Up. Eu entro dentro dele e minha mulher fala assim, eu pareço o Senhor Incrível daquele desenho. Fico lá tudo torto dentro do carro. Mas, cara, o carro me leva, me traz. Aí ontem começou, falou, não, você tem que trocar esse carro, não está ficando legal. Aí o que eu fiz? Coloquei um sulfilme preto que ninguém vai me ver lá dentro. Então acabou. Eu nunca vi um carrinho tão bom, econômico, anda pra caramba. Estou feliz da vida. Mas não é adequado para mim, mas vamos lá. Então, irmãos, façam esse teste, essa prova a Deus. Não é só com o dízimo que a gente prova. Faz um caderninho de gratidão. Seleciona, tem um tempo com Deus e fala assim, Senhor, 2026, as minhas metas são essas aqui. São 3, são 8, são 20, são 50. Só que lembra assim, quanto mais meta tiver, mais vocês vão ter que escrever. E eu não gosto de escrever muito. Então eu escolhi 2, maravilha. Esse ano que vai entrar eu vou pôr 11. Mas lembra, todo dia agradecer, não só em voz, em papel. Porque tem um trabalho aí, já vai para a médica, que quanto mais você escreve, né, se escrever de lápis, mais você guarda a informação. Quanto mais essa informação vai no seu coração, mais apto de cumprir ela está. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pensa você ouvir e ainda escrever o que você está querendo de Deus. É certeza, 2 mais 2 são 4, né? Vai dar tudo certo. Também já adiantei aqui, né? E hoje eu ia falar da mesma coisa, né? Quantos hoje acordaram e respiraram sem dificuldades? Porque a gente fala assim, não, mas eu tive uma pneumonia no começo do ano. Maravilha, a gente vai bater na mesma tecla. Se vocês estão vivos, é sinal que Deus estava lá por vocês. A gente tem que parar de ser ingrato, porque a gente, quem é pai sabe disso. Tem coisa pior do que quando o filho pede alguma coisa pra gente, a gente faz e ele não volta nem pra falar obrigado pai, obrigado mãe. Pô, filho ingrato, cara, já é ruim pra gente, que tem 1, 2, 3 ou um sem mais filhos. Imagina pra Jesus que tem todo mundo de filho. O tanto de ingratidão que esse homem deve sofrer. Eu falo, é uma coisa fora do comum ele querer abençoar a gente, sendo que a gente é um filho tão ingrato. Então a gente tem que pensar o quê? Se o simples fato de respirar já é um milagre, a gente tem muita mania de agradecer só pelas grandes coisas. Mas não. Agradeça por cada detalhe, porque cada detalhe foi Deus que fez. Pensa num pintor que cada detalhezinho de um quadro, ele toma o maior cuidado, o maior amor. É o que Deus foi pra gente. É o que Deus fala assim, hoje você vai acordar,
Ele vai levantar, tomar um banho, ele vai trabalhar, eu vou abençoar a vida dele, ele já tem seu dia todo planejado. Você pode acordar num dia que você já acorda, eu brinco que a maior batalha do crente é na mente, né? Você acorda e fala, putz, mas esse dia é chuvoso, não vai ser legal, tal. Para, uma coisa que eu luto a cada dia é não murmurar. Ah, a primeira coisa que eu chego em casa, ela pergunta, como foi seu dia? Pode ter sido ruim, foi uma bênção. Amanhã vai ser melhor, mas foi uma bênção. Por quê? Se eu fui até lá, voltei, cheguei inteiro, já foi uma bênção. Então a gente tem que saber o quê? Que até nos mínimos detalhes, Deus está lá cuidando da roupa que você veste, cuidando do que você come, de tudo. A gente só tem que aprender a agradecer mais e mais. E reforçar e lembrar sempre que a gratidão é a maior porta que tem para novas bênçãos. Você ser grato, você é abençoado. Eu uso o mesmo exemplo do filho de novo. Quando você tem um filho que te obedece, segue o que você orienta, ele te agradece por cada coisa que você faz por ele, você não tem vontade de cada vez dar mais? Cada vez fazer mais? Eu brigo muito com a minha filha, que o gênio da gente é muito parecido, mas eu sempre falo para minha esposa, eu não tenho como negar que eu tenho uma boa filha. Ela tem defeito como todo mundo, como eu também tenho, eu luto para isso, para tentar melhorar. Mas como é gostoso ter uma filha que serve ao Senhor, uma filha que não dá dor de cabeça. Sabe, a gente tem os nossos arranca-rabo lá de pai e filha, mas faz parte. Mas eu não posso nunca, eu não tenho coragem de reclamar da minha família, eu não tenho coragem de reclamar o que Deus tem feito por mim, principalmente nesse ano de 2025. No meu caderninho lá de gratidão eu sempre escrevo, né? Antes eu escrevia assim, 2024 será o melhor ano da minha vida. Não, eu mudei o tempo do verbo. Eu escrevo agora, 2025 ainda grifo 4 vezes, o melhor ano da minha vida. Assim como quando virar o ano, 2026 vai ser o melhor ano de todas as nossas vidas. Porque a gente vai saber como agir. A gente agir do jeito certo, com o coração sincero, você vai saber o que é ser abençoado ricamente por Jesus. Você vai saber o que é agradecer, mas agradecer de chorar de alegria. Não porque aconteceu alguma coisa grande, eu vou chorar de alegria porque você está vivo. Porque você podia não estar aqui. Eu falo muito para o Rogério, quem que é capaz de prolongar 1 segundo a mais da vida? Ah, não, eu quero viver mais 5 anos. Você não consegue viver nem mais meio segundo. Eu brinco com meus pacientes que eles ficam sempre perguntando, doutor, é grave, é grave. Eu falo, amigo, põe uma coisa na sua cabeça. Você nasceu, você recebeu uma senha. Essa senha, quando for chamada, tchau. E o pior, não é por ordem etária. Pode ir uma criança antes de você, pode ir uma pessoa mais velha, você vai antes da pessoa mais velha. A gente tem que entender o quê? Que se Jesus não voltar e tiver o arrebatamento, daqui a um tempo ninguém vai lembrar da gente, porque a gente vai ter partido. Então você tem que saber o que fazer. E a gratidão vai te levar a você ter um maior entendimento do que é o coração de Deus, do quanto Ele quer abençoar a gente. E o último exemplo que eu queria dar era exatamente da minha esposa Lia, né? Eu falo muito dela, porque realmente ela é uma esposa maravilhosa, mas eu tenho aprendido muito com ela. Ela morre de vergonha de orar, ela morre de vergonha de falar a palavra de Deus. Agora está soltando mais, ela está ficando até faladeira demais já. Mas eu fico espantado como ela cresce a cada dia na sabedoria de Deus. Tem hora que ela começa a falar as coisas para mim que eu falo, putz, Senhor, comigo o Senhor não fala isso, como é que fala com ela? Sabe, ela é conselho, ela tem um entendimento, uma revelação da palavra, que eu posso ficar horas lá e não vou ter. Por quê? Porque, olha, gente, eu vou ficar meio choroso de novo. Pensa numa mulher que tem coração puro, é ela. Pensa numa mulher que se qualquer criança ou adulto falar alguma coisa, engana ela. Ela não vê maldade. É assim, eu falo para ela que ela tem que andar no carro com um tijolo assim de nota de R$2, porque qualquer pessoa que pare na frente faz assim do carro. Ela já abre a janela e dá dinheiro para a pessoa. Ai, coitadinho, que bonitinho. E dá dinheiro. Fala, amor. Para um cara prateado, o cara prateado faz assim, ó. Ela já abre a janela e dá dinheiro. Por quê? Ai, amor, ele está precisando. Eu tomo uma fechada no trânsito, fico indignado, me seguro, porque eu sou crente de verdade, não falo palavrão. Ela já olha para mim e fala assim, calma. Você não sabe se você está com dor de barriga, você não sabe se está indo atender alguma urgência, alguém está passando mal. Eu falo, putz, Jesus, essa mulher tem que ser tão sábia assim. Eu não podia falar assim, vai até desse cara, vamos meter o carro em cima dele, fazer alguma coisa doida. Mas não. Eu pego o carro, né? De domingo de manhã a gente tem um costume de eu e ela sair e até Bragança tomar café da manhã é uma floricultura, mas tem um pãozinho na chapa que é gostoso, né? E aí eu pego normalmente o carro e 7 horas da manhã de domingo, a rodovia está vazia. Aí eu começo a dar uma aceleradinha a mais, eu olho, ela está assim, ó. Olha o que foi, amor. Não, amor, vai devagar. É muito perigoso. Eu falei, amor, só está nós dois aqui, o carro é seguro. Não, amor, para, eu estou com dor no peito, não consigo mais respirar. E para. Aí eu entendo que até nisso ela está falando para o meu bem. É duro para um homem entender isso, mas é para o meu bem. E olha, pensa num homem que agradece o dia essa mulher. O único medo que eu tenho dela, quando ela me cutuca na cama e fala assim, amor, a gente precisa conversar. Eu falo, Jesus.
Ah, Jesus, o que eu fiz agora? Aí eu paro para pensar rapidão, falo, mas eu não fiz nada. Mas eu fiz. Aí ela fala, mas é o que eu falei na outra vez, né? Esse ano foi o melhor ano da minha vida, porque pela primeira vez, essa mulher veio por mim, depois de me dar uma bronca, e falou, amor, perdão, eu errei. Falei, Jesus. Eu falei, fala de novo, o que foi? Não, perdão, amor, eu errei, eu entendi realmente o que você falou, mas eu não pensei direito, perdão. Falei, Jesus, acabou, me chama. Eu vi até o céu abrindo, a mão dele esticou assim e voltou. Falei, não é a hora ainda. Mas Deus provou que existe. Tirou a dor das minhas costas e fez minha mulher pedir perdão para mim. Irmão, se isso aconteceu depois de 22 anos de casado, não tem como não acreditar em Jesus. Não tem como não viver esse amor que Ele tem. Sabe, a gente brinca, o namorado da Lívia, da minha filha, ele até fica me copiando agora, porque ele acha bonito que quando eu ando de carro com a minha mulher, mesmo tanto tempo casado, eu dirijo com uma mão na perna dela, né? Até no culto passado foi motivo de discórdia isso aí. Depois eu conto a história. E ele começou a copiar. Agora ele quer dirigir com a mão na perna da minha filha. Eu falei, não dá, isso não pode. Ah, mas é tão legal seus pais, eles estão assim, namoradinho, com 20 e poucos anos de casado. Eu falei, filho, eu posso, você não. Mas é legal você passar exemplos que assim, quantos casais com o tempo se transformam em amigos, que a gente é amigo também, lógico. Mas você continuar namorando, você continuar tendo uma relação legal com a sua esposa. A gente tem nossos arranca-rabo de vez em quando, mas nada demais. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, agora eu vou contar só para acabar a palavra. Do culto passado, no sábado que eu preguei, acabou a luz? Acabou a luz. Eu desci daqui, lógico, para variar, nervosíssimo. Sentei lá da minha esposa e falei, amor, eu vou tomar água. Saí tomar água. A hora que eu voltei, estava escuro. Eu sentei na cadeira errada e peguei na perna da mulher do lado. Eu só olhei assim e falei, irmã, perdão, eu estou com a perna errada. Porque eu não percebi que eu peguei na perna errada, porque eu não olhei para o lado. Eu sentei e fiz assim. A hora que eu olhei para frente, falei assim, o que minha mulher está na fileira da frente? Eu olhei para o lado, falei, perdão, irmã, foi mal. E o marido dela nem percebeu, acho. Mas falar, olha o que o nervosismo faz. Nem nesse momento ela brigou comigo. Já me deu liberdade para isso. Mas não vai acontecer de novo, amor, prometo. Irmãos, a gente tem que lembrar o quê? Tirando as brincadeiras, que essa gratidão transforma a nossa vida numa vida mais leve, numa vida abençoada e principalmente numa vida com mais comunhão com seus irmãos, com seus amigos, com a sua família. E é o que eu falo, família a gente não escolhe, a gente aceita. E Jesus faz a obra para a gente continuar amigo deles. Então, irmãos, que a gente tenha no coração essa ideia de começar a agradecer pelo que a gente teve esse ano, mas principalmente a gente focar em criar agradecimentos para o ano que vem. E não tenham medo, irmão. Quer igual o pastor, quer uma casa com 18 quartos? Bota no papel. Quer uma casa com 36 quartos? Bota no papel. Toma posse do que você está pedindo através da palavra de Deus, porque se Deus fala em Romanos 8,37 que a gente é mais que vencedor por aquele que nos amou, a gente já é vencedor. Vencedor não conhece a derrota. Você pode passar por derrotas parciais, mas elas são transformadas em vitórias. Amém? Vamos orar, irmãos. Baixem a cabeça um pouquinho. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor ter passeado aqui no meio, Pai, e que minha palavra que o Senhor me trouxe tenha trazido um pouquinho de alegria e entendimento no coração dos irmãos, Senhor. Que possamos, Pai, a cada dia, a cada segundo, Pai, ser grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ser grato pelo ar que a gente respira, Pai. Ser grato por abrir o olho de manhã e ter mais um dia pela frente que o Senhor vai nos cuidar e vai nos abençoar, Senhor. Nós não somos nada, mas o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. Nós nunca conseguimos, Pai, ser grato o suficiente por tudo que o Senhor fez aquele dia na cruz, Pai. Obrigado porque o Senhor morreu para que a gente pudesse ter vida eterna, Pai. O Senhor morreu para a gente não conhecer a morte, Pai. E não existe amor maior que esse, Pai. Saiba, Pai, que cada pessoa aqui, Pai, te ama incondicionalmente também, Pai. E que lutamos a cada dia, Pai, para ser mais e mais contigo, Pai. Abençoa essa igreja, Pai, de forma sobrenatural, Pai. Abençoa cada família, Pai, aqui representada, Senhor. E que possamos, Pai, ter um coração sempre grato a Ti, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.